Eu digo muito, né? É uma frase que eu uso muito, que a gente precisa fazer bem o que a gente faz, né? E eu uso muito nos meus treinamentos duas coisas. Uma que é entender para atender, né? Se você não escuta o cliente, você não entende a necessidade dele, você não vai conseguir atender ele bem e você não vai conseguir criar, né, um legado ali, porque na verdade o mais importante é o cliente que indica o outro cliente, sim, né? Sim. Se você faz um serviço bem feito, o cliente ele vai indicar. E eu comecei assim, né? Eu comecei com indicação há 22 anos atrás. Eu achava um cliente, atendia ele bem e ele me indicava para outros clientes. Eu fiz alguns amigos nessa época, né, de clientes que viraram meus Legal. amigos. E até hoje a gente recebe indicação. Às vezes meu telefone é o mesmo desde 22 anos. Olha, que legal. E aí eu tenho clientes que compraram comigo, sei lá, muitos anos atrás, 10 anos atrás, e falam: oi, você ainda trabalha com ar-condicionado? Claro, super trabalho. Que máximo. Justamente porque a gente precisa entender para atender, né? E uma outra coisa que é uma máxima na empresa, que é: retorno não é solução, retorno é satisfação. Às vezes a gente fica muito preocupado com o problema do cliente e fica com medo de falar com o cliente, porque às vezes você ainda não conseguiu resolver e tal, e aí você fica com medo de ligar para o cliente. Só que quando o cliente te liga, ele liga mais estressado porque você não deu o retorno para ele. Ele tá achando que você tá fugindo dele, né? E eu digo sempre isso, que o retorno, ele não necessariamente é a solução. É só a satisfação para o cliente entender que você tá focado em resolver o problema dele. Às vezes não é no tempo que a gente gostaria, mas ele entender que ele não tá sozinho, que a gente tá aqui por ele. Eu acho que é por isso que os nossos vendedores hoje, eles têm essa referência, né, de não soltar a mão do cliente, de realmente manter o cliente informado sobre tudo que a gente está fazendo. A gente tem muitas regras, né, muitos processos, porque a Poluar é uma empresa muito grande, muito organizada, então a gente não consegue resolver na agilidade que a gente gostaria, mas é sempre manter o cliente informado de tudo que a gente está fazendo para que ele confie no nosso trabalho. Nossa, sensacional. Essa dica aí, valeu já pelo podcast inteiro, porque realmente é uma coisa que você vê faltar muito no nosso ramo. Por causa do medo, as pessoas somem. Né? Não consigo resolver isso agora, vou deixar ele de escanteio. E não é nem por maldade, não. É porque tem medo mesmo de enfrentar o cliente. Não é enfrentar de embate, é enfrentar de botar a sua cara mesmo pra de apoiar, às vezes ouvir né? certas coisas que não vão ser muito agradáveis, mas aí você tem que ter a capacidade ali de explicar, de acalmar o cliente, falar que as coisas serão resolvidas e tal. E realmente isso é muito difícil de fazer. Muito difícil. Exato. E o cliente, ele quer reclamar, né? Ele não quer te dar o tempo de resolver. Ontem eu tive um cliente que estava bem atritado. O erro foi dele, mas a gente estava junto para poder resolver e tinha que correr com a troca, enfim. E aí ele reclamando comigo, né? E ele queria retirar a máquina ontem. Caramba. E eram 2:00 da tarde e ele reclamando comigo no telefone. E eu falei para ele: ô cliente, me dá o tempo de eu resolver, porque se eu ficar aqui no telefone debatendo com você, eu vou perder o tempo de resolver para você conseguir retirar ainda hoje. Sim. Então, confia, me dá o tempo para eu poder te mostrar que eu vou conseguir resolver, porque senão a gente vai ficar aqui só perdendo tempo. E as pessoas, elas tendem a não ser objetivas nesse sentido, né? Sim. E às vezes a minha objetividade também assusta um pouco, porque eu sou muito objetiva e muito focada. E isso soa um pouquinho como não é ninguém grosseria, mas soa como se eu não estivesse dando a atenção necessária. Mas é porque eu tô focada na solução. É porque quer resolver, Exato. É justamente o contrário. Exato. Então. E nessa área tem que ser o tempo todo muito objetivo. Sim. Nossa, é muita... Senão não dá tempo, não né? dá tempo, não dá tempo. É muita coisa. Então, assim, eu acho que... Eu gostaria de deixar aqui também uma mensagem para quem está nesse ramo, para quem... Ou é empresário de qualquer ramo. Eu acho que a gente tem que ter sempre muita força, muita resiliência, né, e insistir. Eu acho que se você não insiste, você vai ser engolido, porque sabe qual difícil. É a diferença de insistir e persistir? Não, qual? Eu uso muito isso também. Me diga. Eu falo muito isso, né? Porque às vezes o vendedor, a gente, tende a querer tentar um resultado fazendo a mesma coisa sempre. E o insistir é exatamente isso, você fazer da mesma maneira. O persistir é você tentar
mas de maneiras diferentes até você conseguir chegar no resultado. E a persistência, o resultado é muito melhor, porque você vai tentar de vários jeitos diferentes até você conseguir. E insistir, você vai tentar do mesmo jeito. Se não tá dando certo de um jeito, você vai continuar tentando do mesmo jeito. Então, não faz muito sentido. Eu uso muito isso, né? É insistir e persistir. O vendedor persistente, ele tem um resultado muito melhor do que o vendedor insistente, que acaba ficando chato. Sensacional, sensacional. Adorei. É isso. Persistir é você tá sempre ali. É engraçado, porque também tem que ter aquele negócio de você... aquele foguinho dentro de você, né? Tipo assim, não, questão de honra. Isso aqui não foi desse jeito, vai ser de outro. Não desistir, né? Não desistir, não desistir. Sensacional. Mas nós somos mulheres que não desistimos. Com né? certeza, jamais.